Hello, galera! E a gente tem um vídeo novo para você e o assunto é bacana, é interessante, principalmente para quem está começando e às vezes até para quem não está tão começando assim, mas que nunca se deparou com esse tema. Quais são os percentuais, quais são as margens ideais de um restaurante? Então é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, margem ideal significa, eu sempre quando olho num estabelecimento, sempre quando analiso um estabelecimento, a primeira pergunta que eu faço para as pessoas é o seguinte: quanto é o seu faturamento, quanto é o seu resultado? Você concorda que isso é a base de tudo? Quanto você fatura e quanto você lucra? Lucra você coloca no bolso, quanto dinheiro você coloca no bolso. Entre uma coisa e outra, acontecem um monte de custos. Entre o faturamento e o resultado, tem um monte de custos no meio do caminho. E a variação desses custos depende de um monte de coisa. Então, não existe assim margem ideal. Tá? Existe margem ideal para um tipo de negócio, mas que não é para outro tipo de negócio. Se o cara trabalha com delivery, se não trabalha com delivery, portanto o CMDV dele pode variar para cima ou para baixo. Então eu fiz uma planilhinha aqui para você, bem básica, para você começar a entender sobre esse negócio de percentuais e como as variações dos seus custos, sejam eles fixos, sejam eles variáveis, eles alteram o resultado final de um negócio gastronômico. Vamos lá! Estamos aqui na nossa planilhazinha. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, situação ideal. Tá? Então eu coloquei aqui uma situação 1 é a situação ideal. Quando eu falo situação ideal, é porque é o seguinte: se você tiver esses 15% aqui de lucro, de rentabilidade num negócio gastronômico, vamos combinar que está excelente. Você está assim, jogando, você está praticando esse jogo acima de 95% da média. Tá? Você está jogando um bom jogo se você tem uma margem líquida de 15%. Agora, não é fácil chegar numa margem líquida de 15%. Por quê? Porque, justamente como a gente falou, acontecem um monte de coisas no caminho entre o faturamento, né, o quanto a receita, o quanto que você vende e aquilo que você deixa no seu bolso, o seu resultado. Então, vamos para o mundo ideal? É o que todo mundo me pergunta. Bom, beleza, o mundo ideal é mais ou menos assim. O seu CMV, o custo dos insumos, a mercadoria, aquilo que você consome, aquilo que você compra para revender, 25%. Beleza. Outros custos variáveis, 10%, que é o que, basicamente? Imposto, cartões, mais ou menos isso, 10%. Então, os custos variáveis, num mundo ideal, são 35%. 25 mais 10. 25 do CMV mais 10 de outros custos variáveis dá 35%. Mão de obra, 25%. Tá, calcula aqui, se você tiver dificuldade com números, calcula aí faturamento de 100 mil reais por mês, por exemplo, e esse vendedor fica mais fácil de você fazer essa conta em reais do que em percentuais, mas é a mesma coisa, obviamente, né? 100%, 100 mil reais, só para se você ficar mais confortável com dinheiro do que com percentuais. Então, mão de obra, 25%, aí já passa a ser fixo, tá? Mão de obra fixa, custo fixo. Tudo para cá, para baixo dessa linha aqui, é fixo e para cima dessa linha é variável. Eu sempre faço questão, vou só fazer um parênteses aqui, não é o tema dessa aula, de separar os meus custos em custos, que eu chamo de variáveis, e despesas, que eu chamo de fixo. Então, custos fixos e custos variáveis. Custos variáveis, geralmente, que a gente tem num restaurante é o quê? O CMV, e outros custos variáveis são impostos, cartões, não são muito mais do que isso, não. As pessoas perguntam, mas e a embalagem quando você trabalha com delivery? Beleza, a gente pode ou calcular a parte como custo variável, ou jogar como custo fixo, ou colocar parte do CMV. Quando você faz a sua ficha técnica, você já calcula a embalagem. Acho que essa é a melhor estratégia. Você joga a sua embalagem como custo do CMV, como custo do prato na ficha técnica do prato. Mas eu não queria avançar muito sobre esse assunto, porque isso já é um nível 2 de compreensão. Vamos ficar aqui no nível bem básico, que é o que a gente está fazendo aqui. Quero mostrar para vocês o que acontece quando a gente varia desses ideais e por que esses percentuais ideais eles podem variar no seu negócio ou em qualquer negócio gastronômico. Então nós temos lá, a gente estava falando de mão de obra, despesa de ocupação é aluguel e outras despesas de ocupação, como, por exemplo, água, luz, gás. A gente calcula essas despesas públicas como despesa, a gente bota tudo dentro desse grande bojo de despesas de ocupação. Então, 10% de despesas de ocupação é um bom número?
Aí tem esse inferno dessas outras despesas todas aqui, que eu estou calculando em 15%, mas que pode e acontece de ser muito maior do que isso. Raramente eu vejo ser menor do que isso, do que esses 15% que está aqui. Né? Despesas engloba quase todas as outras, quer dizer, quase todas, não, todas as outras despesas que a gente não mencionou acima. Então você tem despesas operacionais, então despesas de utensílios que você compra, despesas tudo que acontece na operação do seu estabelecimento. Então você tem lá detetização, você tem nos gastos administrativos, ADM aqui, você tem despesa com um contador, você tem despesas de marketing, despesas com tráfego, né, com internet, com Facebook, despesa de manutenção, quebra as coisas, a coifa, a lâmpada, a troca de coisa, enfim, o dia a dia de um restaurante é um monte, mas milhares dessas pequenas despesas que somam tudo dentro dessa linha aqui de despesas operacionais, administrativas, marketing e manutenção. Lógico que quando a gente fala no nosso DRE, no nosso demonstrativo de resultados do estabelecimento, a gente separa cada uma dessas, cada uma tem a sua linha, mas como a explicação aqui é genérica, é só para a gente ter um quadro geral, né, que é das pessoas que me perguntam, dá uma visão geral para essas pessoas que me perguntam qual a margem ideal e os percentuais ideais de um estabelecimento, eu resolvi botar tudo na mesma linha para facilitar o nosso cálculo e a sua compreensão. E aí o lucro vai dar 15%. Então a gente vê aqui, ó, 15%. 15% é nada mais do que 100, menos 25, menos 10, menos 25, menos 10, menos 15, vai dar esses 15%, que se você tiver, de novo, repito, essa margem desse por muito satisfeito, por muito contente. A experiência que eu tenho é que quando você tem 15% é porque você consegue um faturamento realmente muito alto. Geralmente as empresas que conseguem esses 15% têm um faturamento muito bom. É difícil você ter esses 15% com faturamento pequeno. Por quê? Porque aí essas despesas todas tendem a consumir muito mais, né, percentualmente falando dessas despesas. É menos faturamento para você dividir todas essas despesas, né, pelo faturamento. Então acaba que a margem vai ficando menor. Então a experiência que eu tenho é essa. Quanto maior o faturamento, maior a chance de você ter um lucro nessa casa dos 15%, e já vi operações até com mais, até com 20%. Mais do que isso, sinceramente, acho que a pessoa está mentindo no mundo da gastronomia. Tá muito, muito, muito difícil. A não ser que seja um faturamento. Já vi acontecer de 25%. Em operações de gastronomia que não sejam restaurantes, como buffet, por exemplo, de eventos, acontece isso da margem ser maior, de dar uma margem de 25%. No meu próprio negócio, a gente tem essa margem quando está faturando bem, não é o caso do faturamento na pandemia, que reduziu para zero, mas quando a gente está faturando bem, 2019, está voando o faturamento de um buffet de eventos, aí sim se consegue margens muito boas, até porque você tem o CMV, por exemplo, super controlado, você só compra mercadoria para aquele evento, então a conta já tem alguém pagando, não é que nem um restaurante que você está muito arriscado ao desperdício. Desperdício numa empresa de eventos, num buffet, por exemplo, já está calculado na conta. Né? O cliente já está pagando aquilo. Então, quando você cobra do cliente, você já sabe que vai gastar aquele X de CMV. É fácil esse cálculo. No restaurante, acontecem muitas coisas que podem prejudicar, e eu arrisco a dizer que o CMV dessas despesas todas que a gente está vendo aqui, é o que mais varia no seu estabelecimento. Por isso que eu sempre digo para todo mundo, foco no CMV. Foco no controle dos insumos, do estoque, né, das fichas técnicas, da coisa, porque é o índice que mais varia e é onde você mais sofre, onde todo operador gastronômico mais sofre. Tá? Mas também não é o tema desse vídeo. Vamos para o tema. Volta, Marcelo, foco no que você ia falar desde o começo. Você vê que eu tenho essa tendência de desviar, né? Mas vamos lá. É que eu gosto, né? Eu vou lembrando das coisas e eu quero dar mais dica, mas não é. Foca no vídeo aqui. Então, faturamento, vamos para a situação 2, para ver o que pode acontecer. Né? Quais são os fatores, eu coloquei aqui do lado, nessa coluninha, o que influencia essa... Peraí, só um segundo. Ops. O que influencia
esses indicadores, esses índices, esses percentuais aqui. Então, faturamento 100%. Digamos que o seu faturamento é 100 mil. Beleza, o que pode influenciar o seu faturamento? Pô, várias coisas. Né? Onde você está localizado, quanto você fatura, qual é o seu mercado, qual é o seu preço médio, tem todas essas questões. Mas tem também, por exemplo, tem muita gente que trabalha com iFood. Eu estava conversando com um mentorado meu hoje de manhã e ele estava me mostrando, né, no demonstrativo de resultado dele, no DRE, que a gente estava analisando junto o DRE dele, ele estava me mostrando o impacto que causa no faturamento dele os cupons de desconto do iFood. Então ele tem lá cupons de R$10. Ele disponibiliza no iFood. Como ele vende muito pelo iFood, o cliente vem com esses cupons, que é um desconto de R$10, né, que ele tem direito, que aquele cliente recebe, né, aquele crédito para usar. Então, um faturamento dele que seria R$25 um prato, por exemplo, com cupom de R$10 vira 15. Então, o faturamento bruto dele pode ser que seja alto, mas aí quando vai ver o faturamento líquido, você tem que deduzir todos esses cupons do iFood, vai lá para baixo. Quando vai lá para baixo, esses percentuais acabam ficando enormemente, vão subindo muito por conta disso. Então, eu coloquei aqui esse cupom de iFood só para lembrar, para me recordar dessa conversa que eu tive hoje de manhã com este meu mentorado. Cortesias, isso acontece muito no restaurante, o dono come lá, os primos, os parentes, os amigos, e não sei o que, quando você vai ver, o seu faturamento também caiu. Você vendeu, a comida saiu da cozinha, você gastou CMV, gastou mão de obra, gastou tudo para fazer aquele negócio, mas não recebeu dinheiro nenhum. Então tudo isso influencia o faturamento para baixo, o seu faturamento líquido. Você tem diferença entre faturamento bruto e faturamento líquido. Eu sempre gosto de calcular esse 100%, quando eu falo 100%, é o faturamento líquido, aquele que realmente entrou na casa. Tá? Você tem o bruto, as deduções e o líquido. É assim que é o desenho de uma DRE, de um demonstrativo de resultado. Do exercício, DRE, né? Demonstrativo do resultado do exercício. Aí depois você tem os insumos. Então, os insumos é uma coisa que pode influenciar enormemente e influencia enormemente o seu resultado. Aqui, por exemplo, ó, eu joguei aqui, tem esses 25% aqui que eu falei que é o ideal. Mas aí, se você tem delivery, por exemplo, e você calcula nas suas fichas técnicas o seu custo de embalagem, puf, o seu CMV já vai subir. De 25% ele pode passar para 30% fácil. Se você tem muita competição, né, no seu mercado, se é um mercado muito competitivo, se tem um monte de gente que oferece aquele mesmo tipo de coisa que você, naquele mesmo preço que você, né, é uma zona muito competitiva, você provavelmente não tem facilidade de aumentar. Os seus insumos vão aumentando, você vai recebendo dos seus fornecedores coisas cada vez mais caras e você não consegue repassar isso para o seu cliente. Então, o que acontece? O seu CMV vai ficando mais alto. Você não tem controles bons no seu estabelecimento. Aí o que acontece? Você tem muito desperdício. Puf, o CMV vai para cima, por falta de controles. Você não tem controle de entrada e saída de estoque, você não tem controle do recebimento da mercadoria, o seu fornecedor te engana porque ele traz lá escrito uma coisa na nota e na hora que você vai receber, alguém recebe por você e não prestou atenção nisso, está diferente do que veio na nota, aquilo que efetivamente foi recebido. Tudo isso vai o quê? Prejudicar o seu CMV. É o que acontece. Então, esse 25, ele pode escapar para 30, que é o ideal, né, que você fez no papel. Ah, não, eu vou comprar meu filé parmegiana, sempre uso o exemplo do parmegiana, vai custar R$10, eu vou vender esse parmegiana por R$40, então meu CMV é 25%. Você fala, pô, beleza, no papel isso tá lindo, mas na prática o que acontece? O cara vai ver que o CMV dele tá lá 35, às vezes 40, ele fala, pô, mas eu tinha calculado tudo para dar 25, o que aconteceu por isso de errado? Cara, vamos fazer um diagnóstico da operação, porque um monte de coisa pode ter dado errado para ter subido de 25%, que era o ideal, para 40%, que é o real, do ideal para o real. Então, vê o que pode acontecer aqui. Vamos supor que esses 25% foi para 30%, vai? Nem é uma escapada tão grande, é uma escapada normal. Aliás, 30% de CMV, você ainda está bom, tá, na maioria das operações, não é que está ruim. Só que é o que aconteceu com o seu lucro, imediatamente foi para 10%. Então, o que pode variar na linha de baixo aqui? Então, os impostos, os cartões. Os cartões, você pode negociar com as empresas de cartões de crédito. Lá no meu grupo de Telegram dos alunos do ENG, hoje de manhã, estava rolando essa discussão.
Quanto que você paga pelo débito e crédito nos diferentes... Nossa, as disparidades são enormes. De pessoas que pagam 1,5 no débito, 3,5 no crédito. Aí outra que paga 1 no débito e 1,80 no crédito. Cara, hoje em dia todo mundo vai com cartão de crédito, todo mundo paga com cartão. Né? Então, essas negociações são hiper importantes de serem bem feitas, de você vasculhar o mercado. Melhor local para você estar nesse momento é no grupo interno dos alunos do Eng, porque lá estão o tempo todo dando dica entre as pessoas, vai nesse banco, não vai naquele, eu negociei, portanto você consegue negociar, mas qual é o seu faturamento para ter esse tipo de negociação? Ah, não, é porque eu sou franquia, então eu tenho uma bocada aqui, enfim, as discussões rolam lá o dia inteiro, é difícil até de acompanhar. Mas essa negociação é importante, tá, para os cartões. Sistema fiscal, mesma coisa, você tem que pegar o contador, você tem que ver qual é o sistema fiscal da sua empresa, se ela está no Simples, se não está no Simples, se você vai pagar todos os impostos, se você vai correr algum risco de não pagar o imposto ou não vai correr risco nenhum. Eu sempre aconselho os empresários a não correr esse tipo de risco, porque lá na frente essa conta pode ser que você tenha que pagar essa conta lá na frente. Então é arriscado, mas tem muita gente que segue essa linha, né? No período de crise o cara fala, pô, quer saber? Enfim, não aconselho ninguém, mas também não recrimino ninguém por essa prática. Às vezes a gente tem que estar em modo de sobrevivência, essa é a nossa realidade, né, enquanto donos de negócios gastronômicos. Mas isso influencia muito, porque também se isso aqui fosse, sei lá, 12% ao invés de 10%, a sua margem já reduziu aqui, está vendo a margem de lucro? Já foi para 8%. Vamos deixar nos 10 aqui para não ser muito ingrato com a nossa margem, porque tem mais espaço aqui para ela crescer, para ela diminuir mais para frente ainda. Aí você tem lá mão de obra, 25% eu coloquei aqui na média, tá? Então você soma lá, soma os encargos, não é só mão de obra, não é só o salário que o cara leva para casa, que a pessoa leva para casa, tem todos os encargos que tem que ser calculados com base nesse salário. É uma planilhazinha também, que a gente também compartilha lá no Eng, a planilha de salários das pessoas com todos os encargos. Então a pessoa faz o planejamento do negócio dela, sabendo tudo que vai gastar. Para aquele cara que está pagando R$ 1.500, quanto ele efetivamente, na real, ele vai custar para o seu negócio? Quase R$ 3.000, quase o dobro. Depende do nível salarial, depende de um monte de coisa, mas você tem que calcular esses encargos aí. E o que pode influenciar essa rúbrica? A rotatividade do seu pessoal, se tem muita gente saindo, você gasta muito mais dinheiro, porque você tem que pagar a rescisão, a complexidade da operação, então tem operações que são mais complexas na cozinha, por exemplo, você tem que ter muito mais gente trabalhando do que uma operação menos complexa, uma operação mais simples, um cardápio mais simplificado, mais reduzido, menos gente trabalhando, principalmente na área de cozinha. Então isso são decisões que você tem que tomar lá atrás, conceituais no seu negócio. Prolabore. Muita gente, o cara fala assim, ah, não, eu tenho esses 10%, esses 15% aqui de lucro. Tá, mas o prolabore que você recebe, que você tira do seu negócio, você trabalha no negócio? Ah, não, trabalho. Tá contado esse prolabore seu nessa conta aqui? Não, isso é meu lucro fora o prolabore. Fala, bom, beleza, então quanto vale o seu tempo de trabalho? Ah, meu tempo de trabalho vale R$ 5.000, que era o que eu ganhava quando eu trabalhava na empresa X lá. Fala, beleza, então inclui R$ 5.000. Nesse caso aqui, vamos supor que os R$ 5.000 seja 5%. Né, do faturamento. Faturamento de 100 mil, 5% é R$ 5.000 que o cara ganhava no trabalho dele. Eu falo para ele, pô, você tem que botar esse prolabore. Né, você não está trabalhando no negócio, tem que botar nessa conta. Aí o cara fala, pô, tá bom, então eu vou botar. Aí o que acontece? Essa mão de obra, em vez de 25, passou a ser o quê? 25 mais 5 do prolabore do cara, passou a ser 30%. Então aí quando você vai 30%, olha o que aconteceu com a sua margem. Você subiu um pouquinho, tá vendo? Você subiu o CMV de 25 para 30, você subiu a mão de obra de 25 para 30, sua margem já se reduziu para 5. Aqui. Aí despesas de ocupação. Como é que você pode influenciar? De que maneira ela é influenciada, essa despesa? A sua escolha inicial do ponto, não tem como. Você escolheu o ponto, você está naquele ponto, você fez aquele contrato de aluguel de não sei quantos anos, cara, dançou, é aquilo pelos próximos anos. Então a escolha inicial é muito importante, fazer a conta certa para começar uma operação. Aí depois você tem os controles das despesas públicas, logicamente, gás, água, luz, não sei o que, você está gastando muito. Já vi restaurante que tinha lá, sei lá, um vazamento de água, alguma coisa assim, que o cara de repente no mês tinha 5 pau a mais de conta. Eu falei, nossa, não sei o que aconteceu. Cara, essas coisas a gente tem que ter igual o CMV, você tem que ter o controle na mão dos registros, pegar
o boleto, analisar, ver quanto foi o consumo do mês passado, desse mês, se faz sentido essa variação, se não faz sentido essa variação, analisar junto com a sua equipe. Isso é fundamental. Tá? O aluguel não tem muito, é aquele contrato que você assinou. Agora, essas outras despesas todas aqui, que são um terror na vida de todo empresário, gastronômico, operação, administrativo, marketing, manutenção, ou seja, todas as outras despesas que você tem, essas são despesas que você escolhe ter. Eu faço questão de ressaltar essa palavra, escolhe ter, porque, cara, você está vendo elas ali, então você sabe se elas são necessárias. Que nem esse meu mentorado de hoje de manhã, ele tinha uma despesa aqui de 10 mil reais dos motoboys que ele está contratando, é o modelo de negócio dele. O modelo de negócio dele é muita entrega, muito iFood. O motoboy faz parte, os motoboys fazem parte das suas despesas fixas. Então estão nessa conta aqui, 10 mil reais de motoboy. Eu falo, caraca, como é que eu vou montar uma estratégia para diminuir isso, para diminuir essa dependência do iFood, para diminuir a dependência do delivery de uma maneira geral, introduzindo, ampliando, fazendo marketing legal para o salão, né, para aumentar o faturamento do salão em vez do faturamento do delivery, para diminuir essa despesa de motoboy, para diminuir também essa dedução do faturamento que a gente comentou que tem quando você tem muito serviço de delivery. Então, são estratégias que a gente vai, né, vislumbrando, que a gente vai aconselhando, que a gente vai, né, pensando junto com a nossa equipe no negócio para melhorar. Então, a primeira coisa é o seguinte, esses 15% aqui está conservador, tá? Porque isso pode muito facilmente ir para 20%. Olha o que aconteceu, se isso vai para 20%, seu lucro foi zero. Você está trabalhando um mês inteiro para um lucro zero. O que aconteceu? Você levou em 5% aqui o seu insumo, né, o seu CMV, você levou em 5% aqui a sua mão de obra, e você deixou a despesa de ocupação aqui igual e elevou em 5% essas outras despesas todas aqui. Muito fácil de acontecer isso na sua operação e em qualquer outra operação. Muito, muito, muito fácil. De um mês para outro, puf, acabou. Sua margem ficou zero. Então, eu queria dividir com você isso, né, para você saber que a primeira coisa é você planejar bem o seu estabelecimento baseado nesses grandes números. Né? Você tem que planejar, ver se faz sentido as suas contas. Né? Pegar umas pessoas para te ajudar, pegar uma consultoria, fazer o ENG, né, que tem lá, né, no ENG a gente tem tudo isso, dá tudo isso para você, todas essas planilhas, todos esses aconselhamentos, te ensina como montar o seu negócio, como fazer. Aí depois que você montou, você tem que fazer isso aqui na prática. Você tem que ter este relatório na prática todos os meses para você ir monitorando. Tá, terminou o mês no dia 30, dia 2, dia 3, dia 4, sei lá. Você tem que estar com esse relatório na sua mão para ver o que aconteceu. Não pode esperar passar um mês para ter o relatório, ou 15 dias, ou 10 dias. Você tem que ser muito rápido aqui para você ir corrigindo o rumo, tomando decisões no seu negócio. Não adianta você ter um relatório, né, desse aqui bonitão se você não está tomando decisões no seu negócio baseado nisso. E o que eu vejo muito por aí é as pessoas tomando decisão nos seus negócios sem ter esse relatório apurado, sem ter accuracy, sem ter exatidão com relação a esses números. Então não adianta, se a pessoa não tem exatidão com relação a esses números, como é que ela vai tomar uma decisão? Fica uma decisão errada. Então quando eu aconselho as pessoas, lá na minha mentoria, nos diversos papos que eu tenho com os meus alunos, eu falo assim, cara, isso é prioridade 000 na sua vida, é ter os números corretos, senão você não consegue tomar decisão. Se você toma decisão baseada em números errados, o que adianta? Né? Você está tomando uma decisão errada, baseada em número errado, decisão errada. Então, não adianta, você tem que ter, a primeira coisa do empresário, a primeiríssima coisa do empresário é ter certeza do que ele está falando no centavo. Ele tem que ter isso aqui na sua frente todos os meses para poder tomar decisão no seu negócio. É isso? Você chegou até aqui e não se matriculou no meu canal ainda, não está me seguindo ainda, não é seguidor do Na Cozinha do Politi, então para de dar essa mancada e clica aqui. E aproveita e dá um like, já que você está aqui também, já que viu até aqui, já que você deve ter gostado do que você viu até aqui, pá, dá o seu like também. E não esqueça que no início de fevereiro a gente vai ter o intensivão, né? Negócio gastronômico lucrativo na primeira semana. Vai lá no meu Instagram, se inscreve lá, clica lá na bio, tem um lugar para você se inscrever. Eu vou dar muito, muito, muito conteúdo nessa semana de graça, online,
ao vivo, é um eventaço que eu tenho um maior orgulho de fazer, eu faço mais ou menos a cada 2, 3 meses, eu tenho um maior orgulho de fazer porque a gente dá um presentão para a galera totalmente de graça. É raro encontrar um conteúdo tão bacana na internet, tão assertivo quanto esse intensivão que a gente faz de vez em quando Na Cozinha do Politi, ao vivo, aqui mesmo no YouTube, na primeira semana de fevereiro. Tá? Ser uma primeira semana inteira. Você vai ser impactado, com certeza, pelas nossas divulgações desse eventaço. Vai ser um eventão, eu adoro fazer isso. Tá bom? É isso aí, um grande abraço para você.